Shabbat Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. Que privilégio, que prazer estar aqui podendo falar com vocês de mais uma paraxá. A paraxá dessa semana é Vayeri e eu estou dividindo a tela com a minha querida amiga Ivani Camargo. Shabbat Shalom, Ivani. Shabbat Shalom, Adriana. Shabbat Shalom a todos os ouvintes do Israel no Caminho. Shalom. Shalom. A paraxá Vayeri significa e viveu. E ela está na Torá, em Gênesis, capítulo 47, versículo 28 até o 50, versículo 26. Haftará, primeiro livro de Reis, capítulo 2, de 1 a 12. Depois, a Brit Hadashah, que é o Segundo Testamento, está em primeira epístola de Pedro, capítulo 1, de 3 a 9. E Terrilim, que são os Salmos, é o número 41. Então, eu vou passar a palavra para você, Ivani. Ô, Adri, nessa paraxá aqui, ela fala muito de bênçãos, né, de instruções e sobretudo, de perdão também com José, né? Então, assim, é uma paraxá que é muito, muito linda, né, para gente ler, para gente pensar e viver, inclusive. Para mim, isso é o que mais saltou aos olhos, sabe? Viver e viveu, o nome da Paraxá, é, sabe, ela dá não só instruções como viver, até como morrer também, porque fala como Jacó queria morrer, como José morreu. Então, assim, é uma Paraxá que fala de vida, morte, instrução, bênção de Deus e de perdão, sobretudo de perdão também, né? Você não acha que é isso? Eu acho que é muito essas instruções, né, de pai para filho, como que vai seguir, abençoar, né, abençoar a nossa descendência, é, e viver aquilo que Deus coloca para gente, passando isso para o próximo também, né? Isso. E aqui, essa coisa das instruções do filho, né, das bênçãos, você via no capítulo 48, Jacó abençoou os filhos de José, né? Ele toma para si os filhos de José, Efraim e Manassés, e fala, agora eu estou te abençoando, né? E abençoa Efraim, que era o mais novo, com a bênção, e até José fala, né? Não, pai, ele, né, troca aí as mãos, mas ele fala, não, é para Efraim a bênção, né? Como foi para Jacó também, né? Ele foi abençoado por escolha divina mesmo, né? Como descendente de Isaac, e assim também Efraim como de Jacó. Então, assim, fala, abençoa como uma forma de instrução também. Olha, né? Estou te abençoando porque Deus está falando que você é especial, que você tem que fazer algumas coisas, inclusive. Verdade, verdade. Inclusive, eu achei interessante isso dele abençoar primeiro o Efraim como sendo o primogênito e o Manassés como não, como o segundo, sendo que é justamente o contrário. Mas também É, Jacó foi o segundo, e Esaú é que era o primogênito, mas Deus escolheu Jacó. E através de sim, Jacó que ele abençoou todo o povo, né? Assim, ele deu uma instrução para cada filho, ele individualizou, né? Rubem, você é tal, vai ser assim, eu te abençoo, faça isso. E aí é, tudo foi seguindo nessa ordem, né? E o mais legal é que depois que o pai morreu, né? O Jacó, né? bom, E aí José foi enterrá-lo da maneira que ele pediu, que ele queria ser enterrado em Canaã e tudo mais. Os irmãos de José estavam com medo, que ele não fosse perdoá-los, né? Mas
os capítulos 15, os versículos 15 a 19 do capítulo 50, acho que é a parte mais bonita da Paraxá, né, Ivani? É, Sim, e fala assim, justamente, o seguinte, que assim direis a Joé, perdoa a transgressão de teus irmãos e o pecado deles, porque te fizeram mal. Agora rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou enquanto eles falavam. Depois disso, seus irmãos também foram, prostraram-se diante dele e disseram: Seremos teus escravos. E José lhes respondeu: Não temais. Por acaso estou no lugar de Deus? E aí o mais bonito, certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Então, assim, Deus usou toda essa briga dos irmãos, essa questão, para, na verdade, José abençoar muita gente que morreria de fome naquele período, né, das vacas magras ali do é Egito. Então, assim, Deus verdade. usa situações difíceis, mas que ao mesmo tempo para abençoar, né? Verdade. E você sabe o que me chama a atenção? Porque José perdoa, mas ele não justifica o erro deles, né? Porque ele fala, por acaso eu sou Deus? É com Deus que você tem que prestar conta, não para mim. Eu já te perdoei, né? E perdoa. Mas a justificação, por exemplo, que esses irmãos tinham que ter, era uma justificação diante de Deus, né? Então eu acho realmente essa o que ele fala, sim, mas por acaso eu estou no lugar de Deus, eu posso anular esse seu pecado, justificar? Não, não posso. Eu posso só te perdoar, né? Então, assim, é, eu acho muito instrutivo isso, né? Falar que a gente também tem que perdoar, mas a pessoa que transgride tem que se acertar com Deus também, né? Exatamente. Aí a Haftará também vai nessa questão de pai para filho, né, Ivani? Vou te passar agora também para falar um pouquinho da Haftará, aí depois eu volto a falar também. Tá, então, a Haftará é Davi falando, dando as instruções para o seu filho Salomão também, que é quase a mesma coisa de abençoar, mas ele está dando instruções claras para ele, né? Ele fala em 1 Reis 2:2, ele fala, eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e ser homem. Então, ele dá uma chacoalhada em Salomão para dizer, olha, seja homem, tenha coragem e tal. E aí ele fala um versículo que também lembra Deuteronômio e fala: guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Então, quer dizer, ele fala, olha, como está na lei, assim, é assim que é a vontade de Deus, até para que você prospere, né? Então, assim, é, uh, ele pode, Salomão andou também nesses caminhos de Deus e prosperou bastante, porque enquanto ele andou no caminho, ele fazia exatamente aquilo que Deus queria, né? Então, é, e ele pediu pessoalmente a sabedoria, Salomão também pede sabedoria pessoalmente, quer dizer, não foi só a bênção do pai, a instrução do pai, ele assume pessoalmente a bênção, as ordens de Deus. Então, isso leva a uma prosperidade que a gente sabe, a gente vê isso, é testemunha disso, né? É verdade. Uma coisa que também bonita na Haftarah é que o principal é obedecer aos mandamentos de Deus e seus decretos para prosperar em tudo que fizer, né? Porque se Salomão não obedecesse à voz de Deus, tudo ia dar errado aí nessa construção do templo e tudo mais que ele fosse fazer, né? E É, enquanto você estava falando, eu estava me lembrando, essa coisa da instrução de pai para filho me lembrou da reza do Shema Israel, que está em Deuteronômio 6, né? Que fala que você tem que passar isso para o seu filho, todas essas instruções, para que os teus dias se prolonguem, né? Então, é, assim, além da prosperidade, assim,
prolongar os seus dias, fazer a vontade de Deus, né? Verdade, verdade. E, e assim, é, Salomão viveu, como é bonito ver, né? Salomão viveu a paz conquistada por Davi, né? Davi teve tantas batalhas, tantas lutas, tantas coisas, e pôde trazer para o seu filho um tempo de paz, onde ele pôde também fazer as coisas que Deus queria, construir o templo e fazer. Então, assim, é, dá para ver como que quem segue assim as instruções do Senhor tem um patamar diferente daqueles que não seguem, né? Verdade, é verdade. E por fim, né, a Haftarah, ela acabou Ah, sintetizando, aliás, Haftarah não, Brit Hadashah sintetiza um pouco tudo isso, né? E eu acho que o mais importante ali é que o alvo da nossa fé é a salvação das nossas almas, é o último versículo aham, também, né? Ou seja, a gente tem que se preocupar de manter essa salvação que a gente tem, e isso inclui a gente obedecer a Deus, pois é. principalmente. Não, e sabe o que eu achei, que eu acho maravilhoso na Brit Hadashah, mas e sempre quando eu leio? Que a gente pode ver o poder de Deus aplicado ao longo da história. Por exemplo, hoje, quando a gente lê a história de José, a história de Davi, a história de Salomão e tal, tudo, a gente pode ver a proteção do Eterno, a proteção, o cuidado. Então, isso alimenta a nossa fé, né? Pode alimentar a nossa fé, porque só o coração, aqui né, nesse tem um versículo aqui, que é o versículo 8 da Brit Hadashah, e fala assim: a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então, assim, isso só pode vir pela fé, né? E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, ver. Então, assim, vendo as histórias de Salomão, de Davi, de Jacó, de José e tal, tudo alimenta a nossa fé, a gente vê o poder do Eterno, alimenta a nossa fé e o nosso coração pode se alegrar, amar, crer com alegria, ficar cheio de glória mesmo, não vendo nada concretamente. Mesmo não vendo nada concretamente, mesmo sem ver a Deus, a gente vê a sua atuação ao longo da história, né? E isso que alimenta a fé da gente hoje, né? É Então, verdade. isso é maravilhoso. É, assim, além dos testemunhos que estão na Bíblia, também alimenta a nossa fé. Eu observar o que um irmão na fé faz, e como ele obedece a Isso. Deus, né? Isso também nos edifica, né? Então, Os estamos aqui, testemunhos, né? os Os testemunhos. testemunhos. Isso é É muito. verdade. E a gente vê no canal Israel no Caminho, a gente tem visto, né, os testemunhos de muitos. Isso vai edificando, como você falou, a nossa fé no presente também. Não é só Também, ver a história, mas vendo no presente tantas coisas que Deus faz faz acontecer hoje o em dia. Até porque o Isso. livro de Atos deixou umas lacunas para a gente preencher, né? As reticências. E aí a É, gente também tem história para contar com Deus, né? Os atos estão acontecendo até hoje, né? Os atos. Sim, verdade. Muito bom. Não sei se quer finalizar com alguma coisa. Eu gostaria de finalizar falando só de um versículo do Salmo 41, Sim, que diz que sei que me queres bem, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Então, assim, Davi passou por muitas batalhas, mas Deus o livrou de todas, né? Porque Davi tinha um coração voltado para Deus. E da mesma forma, José, né? Com tudo que passou, Deus o guardou ele, o exaltou. Então, isso acho que ajuda a gente a permanecer firme na nossa fé, né? na verdade é. E esse salmo tem a ver mesmo com isso, né? Confiar em Deus. É,
e glorificá-lo, mesmo quando a gente passa por situações difíceis, né? Porque quando a gente fala isso, parece que, não, você vai acreditar, confiar em Deus, vai dar tudo certo, nunca vai ter problema. E não é isso que a gente vê. A gente vê que quando Deus escolhe algumas situações difíceis para a gente também tem que exercitar a fé e crescer na fé. É, Então, assim, esses salmos, o Salmo 41 alimenta também a nossa perseverança, né? isso mesmo. É isso aí. E a gente quer, pessoal, que vocês possam também ir lendo as parashot, ler a sua Bíblia e ser edificado na sua fé. E muito obrigada aí pela sua audiência, né? Verdade, muito obrigada e Shabbat Shalom para Shabbat shalom, todos. pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.